Amigos do Autorodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Eu espero que sim. Eu vou mostrar para vocês o carro elétrico chinês mais barato do Brasil. Carro que pode ter, em teoria, preços na faixa de HB20, Polo e Onix, dependendo da versão, lógico, né? Mas eu vou mostrar para vocês o BYD Xiaogu, ou Build Your Dreams Gaivota, que Xiaogu significa gaivota. O que é? É um carro subcompacto elétrico chinês que tem, em teoria, 305 a 405 km de autonomia a nível internacional. Vindo aqui para o Brasil, numa homologação do Inmetro, acredito que vai ter um pouquinho menos que isso, né? Entre 200 e 250 km de autonomia, mas isso já é bastante coisa. E o que chama bastante atenção nesse carro não são só as medidas, né? Por exemplo, ele tem 2,50 de entre-eixos, 3,80, quase 3,80 de comprimento, mas o que chama bastante atenção é o preço. Esse carro lá fora, numa conversão direta, né, que a imprensa especializada fez, né, Yuans, né, a conversão em teoria dá um preço de 57 a 69 mil reais. Se a gente for ver, a gente não tem praticamente nenhum carro vendendo aqui nessa faixa, considerando, com exceção de Kwid Mob. Eu estimo aí, dependendo, né, de alguns fatores, que esse carro possa vir por menos de 100 mil reais. Ou beirando essa casa, né, entre 100 e 110 mil reais. Se vier nesse preço, vai dar um rebuliço no nosso segmento, porque ele vai pegar justamente versões top de linha combustão de carros de entrada aqui no Brasil, HB20, Onix, Polo, então vai chacoalhar o mercado, né? E ainda mais esse carro sendo 100% elétrico. Então a gente tem uma questão muito forte aqui. Mas antes de tudo, quem que é a BYD? Muita gente no vídeo que eu fiz sobre o Dolphin, né? Tô aqui, até coloquei o card aqui no vídeo. A BYD, gente, muita gente fala que é Xing Ling, né? Enfim, tem uma questão que eu ainda vou abordar nesse vídeo. Mas pra vocês terem uma ideia, gente, a BYD é uma montadora que só nesse ano, até os 6 primeiros meses do ano, emplacou nada mais, vendeu nada mais, nada menos que 700 mil carros. Para vocês terem uma ideia, o Brasil inteiro, o mercado brasileiro inteiro emplacou em 2022, dados da Anfávia, quase 2 milhões de carros. Com esses dois dados, a gente consegue fazer uma proporção aqui, uma estimativa do quanto que a BYD vai vender nos próximos 6 meses. Em teoria, pode chegar até 1,5 milhão. Ou seja, uma montadora consegue vender quase o que o mercado inteiro vende em um ano cheio de vendas. Então, não é pouca coisa, não é uma montadora que a gente vê que não tem uma seriedade, é uma montadora que ela é séria, uma montadora que tem tudo para brigar sério aqui no mercado. E muita gente já viu o BYD aqui na rua, né? Eu acho que o Correios, o pessoal aqui no outro vídeo falou que o Correios já está usando algumas vans elétricas. Algumas polícias, Polícia do Ceará, Polícia de São Paulo já está usando o BYD para homologação. Então, eu acho que aqui a gente precisa rever o conceito do que é a BYD. Embora a BYD seja uma montadora recente, né, ela foi fundada em 1995, é uma montadora que ela começou nem no meio automotivo, ela começou fazendo bateria para celular, ou seja, é uma montadora que não tem 30 anos, olha que bizarro. Enquanto no mercado a gente tem montadoras que têm 70 anos, que nem a Volkswagen, 100 anos, que nem tem a Chevrolet, enfim, mais de 100 anos, que nem a Fiat. Então, é uma quebra de paradigma muito forte, né? É difícil até a gente se acostumar com isso. Mas o fato é que não é uma montadora que está para brincadeira. Não é que nem a Lifan, na minha opinião, né? Não é que nem a Lifan, não é que nem Changan e outras montadoras aí que a gente viu num passado não muito distante aqui no nosso mercado que deixou muita gente na mão. Eu acho que as coisas são mais sérias. Mas, independente disso, eu acho que a BYD tem produto, mas eu acho que ela tem um trabalho muito forte pela frente. E aí eu concordo com o argumento que alguns de vocês me colocaram, né? Não adianta só ter produto. Então, os desafios da BID aqui no Brasil vão ser um pouco maiores, né? E eu acho que o pessoal do board, eu acho que está preparado para isso. Eu entendo que alguns deles são ter uma rede de autorizadas capilarizada, né? Hoje a BYD, pelo que eu vi de informações não oficiais, fontes não oficiais, tem menos de 30 representantes aqui no Brasil. Então precisa ter uma rede de autorizadas capilarizada, não só em centros urbanos, né? Precisa ter em centros mais afastados, para que outras pessoas consigam ter acesso a esse veículo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, além de ter boas concessionárias, precisa ter bons acordos de representação de marca. O que é isso? Você precisa ter grandes grupos te representando para que você possa investir em infraestrutura. Eu acho que as montadoras chinesas lá do passado deram um bom exemplo nesse sentido. O que era isso? A gente tinha grupos de concessionárias que não investiam em ferramentaria, não investiam em peças,
não investiam em treinamento de pessoal, então você via carros que paravam por falta de peças, por falta de mão de obra, por falta de ferramenta. Então você precisa ter uma rede, acordos de representação de marca que represente os padrões de qualidade de montadora, para que o carro consiga continuar andando daqui 3, 5, 10 anos. Então esse é um outro ponto. Um terceiro ponto é um bucket de peças muito bem estruturado. E outro ponto que os chineses que vieram aqui há um tempo atrás falharam miseravelmente. O que é o bucket de peças, pessoal? Toda montadora, quando ela lança um carro, o fornecedor ele planeja, né, produzir as peças para o volume de carros que a montadora planeja vender. Mas não é só isso. Os fornecedores também têm que planejar um volume de peças para os carros que vão ser reparados. E como que eles fazem isso? Eles planejam, eles estudam um dado chamado parking lot car, né? O número de carros que vai ter na rua daqui a 5, 10 anos. Então, em função disso, você precisa ter um volume de peças, um volume de farol, um volume de encosto de cabeça, um volume de volante, para você conseguir atender esses carros que vão ser sinistrados, que tiver pequenas colisões, e assim manter os carros rodando em ordem, né? E não só ter um volume de peças bom, mas ter boas relações com fornecedores, né? Algumas montadoras, que eu não vou falar o nome aqui, não têm boas relações com os fornecedores. O que não é ter boa relação? Não dá o aumento de valores em função de índices contratuais, em função de perda de peças, não investem junto com os fornecedores em linhas de produção mais eficientes, ou seja, tem ferramentais desgastados. Então, a BYD precisa ter muito bem isso aqui definido no Brasil, né? Ter uma boa relação com fornecedores, investindo ambos em qualidade de peça, ferramental, para justamente garantir um pós-venda eficiente. E aqui, pensando na BYD, também precisa ter uma estrutura de atendimento. Não precisa ter só concessionária, não é só fornecedor, não é só ter peça. Mas o nível de atendimento, nível 1 e nível 2, ou seja, precisa ter um saque eficiente, uma ouvidoria, precisa estar em canais digitais, precisa estar em Facebook, Instagram, Reclame Aqui, Procon, e precisa ter uma equipe jurídica de contencioso muito bem estruturada para atender esses canais e dar vazão às demandas, né? Então, além do time jurídico, precisa ter também um time de engenharia muito capaz e muito competente para responder às solicitações, para conseguir dar vazão aos atendimentos, os problemas que acontecer, porque problema, gente, todo mundo tem. A diferença, né, nas boas montadoras é a forma como esses problemas são solucionados. Então aqui eu aproveitei esse vídeo para falar um pouco dos desafios do carro, né? O quanto que esse carro vai impactar esse segmento, mas também os desafios que a BYD vai ter no Brasil. E aí eu vou fazer um vídeo aqui, eu estou preparando ainda, redacionando aqui a pauta, para falar um pouquinho mais dos desafios dos carros elétricos aqui no Brasil. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para quem vocês mais queiram também divulgar. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!